Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Você está no Senta, que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas a gente está por aqui com uma análise crítica cheia de amor, ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e hoje a gente vai falar um pouquinho de terror, de humor e confusão é o que não vai faltar, de anos 80, e um monte de outras coisas legais. E eu já vou chamando aqui o Marcudo para contar para os nossos ouvintes o que a gente tem para hoje, hein? Fala, Sans, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar de um filme que é uma mistura meio de Pânico com De Volta pro Futuro, no caso, 16 Facadas. Ô, Marcudo, eu gostei da comparação, ó. Quem talvez não tenha gostado muito é o nosso professor de cultura nerd, Thiago Costa. Fala, Thiagão. Olá, Sancinha, todo mundo que tá ouvindo, meus queridos companheiros de mesa. Gente, eu tenho questões com esse filme. Eu sou um apaixonado pelos anos 80. Eu nasci ali quando os anos 70 estavam quase virando anos 80, então tenho uma paixão especial por essa época. E esse filme, ok, depois falamos mais sobre isso. Queria dizer que quem não é apaixonado pelos anos 80 tá errando. Ó, gente, hoje aqui também temos ele, que era figurinha carimbada em absolutamente todas as festas da escola, do colégio, da faculdade, João Pedro Carvalho. Como é que você tá, JP? E aí, pessoal, prazer novamente, e só vamos falar sobre esse filme que é definitivamente um dos filmes já lançados esse ano. Muito bom, hein? Ó, gente, antes da gente arrepiar aqui no papo sobre 16 facadas, conte bem, fica um recadinho muito importante. Vai ter spoiler. Então a gente já vai avisando porque, né, vai que você aí do outro lado resolve colocar uma máscara com um topetinho loiro e sair invadindo aqui o nosso estúdio, né? Então, se você preferir, a gente sempre recomenda aquela passadinha, no caso aqui na Amazon Prime Video, antes de se jogar no nosso programa. Inclusive, a gente vai avisar exatamente na hora que o spoiler começar, tá bom? Ô Norbinha, aciona a nossa Time Machine e partiu. I'd like to report a crime that hasn't happened yet. Have you seen the movie Back to the Future? Basically, I'm living that movie right now, which is how I know there's gonna be a murder tonight. Hate time travel movies. They never make any sense. Happy Halloween. How about we all stay in and hand out Halloween candy? No, Mom. You know how hard this time of year is for us. Your friends were murdered 35 years ago. It's not 1987 anymore. Stay safe, honey. I love you. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? 16 Facadas, uma tradução maravilhosa para o original Totally Killer, é um filme dirigido pela norte-americana Nahnatchka Khan, que além da direção tem uma carreira longa como roteirista, incluindo trabalhos na animação American Dad e na ótima sitcom Malcolm. Já o roteiro poderia ter sido feito por 16 mãos, mas foram só 6 mesmo, gente. O David Matalon, a Sasha Perhaver e a Jane Dangel escrevem a história. E a produtora de 16 Facadas, vocês sabem quem é? Ela mesma, gente. A Blumhouse, responsável aí por queridinhos dos amantes do gênero, como Homem Invisível, Ouija, Fragmentado, Nós e, claro, Corra. Blumhouse. E isso cria expectativas em nós. Corra, que o nosso amigo Sans acabou de citar. E aí vem este filme que, assim, gente, ele é uma tentativa de captar aquela essência, aquele amorzinho que a gente tem pelos filmes da década de 80. Eu me lembrei muito de A Hora do Espanto, eu me lembrei muito de outras produções, inclusive produções que tem a nossa atriz principal, a Kiernan Shipka, que é a Sabrina, né, lá da Netflix. E Sabrina tem essa coisa, né? Tem um gostinho vintage, assim. E esse filme tenta ir nessa mesma pegada.
mas eu acho que JP talvez concorde mais comigo que os demais membros dessa mesa. JP, não foi assim aquelas coisas, né? Conta aí, o que você achou? Eu acho que esse filme consegue a proeza de ser o pior que um filme pode ser, que é mediano, sabe? Ele podia ser muito melhor ou muito pior, mas ele é mediano, uma coisa que não é o desejável. A Nanette Kakan, inclusive, ela foi produtora e dirigiu episódios de Apartamento 23, que é uma série com a Kristen Ritter, que fez Breaking Bad e fez a Jessica Jones também, da Marvel. Então, ela tem experiência, sabe? Ela sabe como fazer um humor mais ácido ou um humor mais interessante de se assistir. Então, eu tava com uma certa expectativa, mas aí veio o filme. Ó, pelo jeito, pelo que eu tô vendo aqui, tô vendo que vai ficar pra mim a tarefa de defender esse filme, que aliás eu gostei muito e já vou adiantando. Gente, entrando aqui na sinopse, a gente acompanha a história da Jamie, interpretada pela excelente Kiernan Shipka, como o professor acabou de falar, do Mundo Sombrio de Sabrina e também da série Mad Men, né? Ela é uma garota de 16 anos que mora numa cidadezinha onde 35 anos atrás, 3 garotas também de 16 anos foram mortas com, adivinha quantas? 16 facadas cada uma. Pois bem, numa noite de Halloween, a Jamie passa por uma grande tragédia e vai aí voltar no tempo até os anos 80 para tentar consertar as coisas. O elenco é bom, é interessante, mas não é muito conhecido, né, gente? As exceções talvez sejam aí a Julie Bowen, lá de Modern Family, o Lachlan Munro, né, de As Branquelas e também de Todo Mundo em Pânico, e também o Randall Park, lá de WandaVision. E eu queria saber se vocês gostariam de destacar mais alguém no elenco que chamou a atenção de vocês positivamente ou talvez negativamente. Cara, eu gosto muito da Olivia Holt, que tá lá, faz a personagem da nossa amiga Julia Bowen mais nova, e ela fez um monte desses filmezinhos Disney, Nickelodeon, essas coisas todas. Ela é a típica Girl Next Door, como eles gostam de chamar lá nos Estados Unidos, aquela loirinha padrão. Ela canta também, ela faz um pouquinho de tudo, e eu achei ela um belo destaque no filme. Acho que ela tá muito bem ali como uma das moles. Mas daqui a pouco a gente explica que história é essa. Eu vou destacar também o Jonathan Potts, que faz o Chris do Bassage, que é um podcaster, olha só. E é um personagem que eu achei interessante. E o pior é que eu conheço alguns outros nomes desse elenco por conta das séries infanto-juvenis que eu assisto, talvez. Mas começando pela Liana Liberato, que é a vítima adolescente, a primeira vítima adolescente, que faz a Tiffany. Ela estava recentemente em Pânico 6, né? Ela é uma das atacadas pelo Ghostface. E também, além da Olivia Holt, que aliás eu queria deixar a recomendação da primeira temporada de Cruel Summer, que ela é uma das protagonistas, e é uma série bem interessante, tem no Prime Video. A segunda temporada eu não recomendo, mas a primeira sim. E também tem o Charlie Gillespie, que faz o jovem pai da protagonista, e ele é um dos protagonistas do remake americano de Júlia e os Fantasmas, que foi dirigido e criado pelo Kenny Ortega, que me deixou órfão. A Netflix cancelou essa série, mesmo com uma boa repercussão. Eu não sei o motivo, mas fica aí o protesto. Muito bom, gente. Antes da gente entrar de cabeça no filme, o debate promete, vamos dar uma passadinha para ver o que público e crítica tem achado aí de 16 facadas. Conta pra gente, Marcudo. Sansa, no geral, parece que, ao contrário daqui, o pessoal tá curtindo essa viagem, olha só. Lá no MDB tem um pouco mais de 5 mil avaliações, nota média 6,7. No Metacritic, o Metascore aponta 63 de 100. No Letterboxd, são 3,3 de 5. E no polêmico Rotten Tomatoes, o filme vai bem, com aprovação de 83% do público e 86% da crítica. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, professor, conta pra gente, ainda sem spoilers, o que você achou de 16 facadas? Haja facada, hein? Haja facada, Marcudo. Eu achei que 16 diz muito sobre talvez o número que é a nota desse filme, pensando em 100, né? Deixando isso muito claro. Na verdade, tem um outro 16 que me incomodou profundamente e talvez tenha influenciado muito na minha avaliação baixa desse filme. Que é dizer que a Kiernan Shipka tem 16 anos. Eu não consigo, cara. A hora que chegou lá e a menina tá no ensino médio, acabou pra mim ali já. Não dá. Ela só pensar que os parceirinhos dela, lá em Mundo Sombrio de Sabrina,
estão lá em Gen V fazendo universitários e ela tá ali fazendo o papel de uma menina que tá no ensino médio, não dá, cara, não dá. Ali a minha suspensão de descrença falou, opa, vou passear, não deu mais pra mim. Então, acho que assim, temos um problema de casting e eu entendo colocá-la no filme, porque ela é um chamariz de público. Ela tem uma entrada, inclusive num público jovenzinho, mas tudo tem limite. Eu acho que essa questão eu nem fico tão... Não é nem o que me pega muito no filme, porque eu tô acostumado a ver séries que tem adolescentes de 30 anos de idade, né? Então, essa suspensão de descrença pra mim foi tranquila. Mas o que me pegou muito no filme é que ele é muito... Mesmo eu tentando levar a régua lá embaixo, porque é um slasher, você não espera muita profundidade, né? Enfim, eu adoro o gênero, mas não são todos os slashers que se propõem a passar uma mensagem, ser grandiosos. Não, às vezes é só um assassino matando gente, tá ok. Mas o filme é tão autoexpositivo, ele tem uns problemas de ritmo muito grande, então assim... Eu tava com um pouco de expectativa por conta do elenco, que é bem conhecido, por conta da diretora, mas acabou que não conseguiu me prender em muitos momentos. Eu até ri com a comédia, que eu não achei tanta graça, mas teve uns momentos que me pegou. Eu me vi investido em algumas perseguições, mas o saldo geral pra mim não foi tão positivo. Gente, eu vou tentar dar uma levantada no astral aqui no Feng Shui, tá? Vou tentar salvar um pouquinho o 16 facadas aqui. Sabe quando a gente reclama que o algoritmo é o problema? Ah, filme de algoritmo. Pegou a ideia tal, colocou na época tal, pegou o ator ou atriz tal, jogou lá, tá lá na Netflix e tá em primeiro lugar em 99 países, se é que tem tudo isso de país que tem Netflix, né? Mas, gente, aqui todas as coisinhas do algoritmo funcionaram pra mim. Então essa coisa de mencionar De Volta pro Futuro, Viagem no Tempo, cara, voltar pros anos 80, com as roupas, a paleta, o humor me pegou. Eu sei que não pegou muita gente que esperava um humor pegando mais, né, mais pesado, mais bem feitinho, talvez até mais refinado, mas esse humor meio debochado comigo funcionou tão bem, cara, porque como homem, e homem machista, ainda que tentando se desconstruir, eu falo várias besteiras, eu coloco a mão em locais inapropriados, sabe? O filme retrata isso nos anos 80, mas aqui em 2023 eu tô fazendo tanta bobagem, então rolou uma identificação muito grande comigo. Essa sala de aula, né, que eles têm, que tá em todos os filmes e produções imagináveis, né, todos, ela é tão genérica, mas era a minha sala de aula, cara, quando eu tava lá em 90, 91, 92, 93, um pouquinho depois, mas no mesmo esquema. Então, o Marcudo falou bem, né, ele falou uma mistura aí de Volta pro Futuro, com Pânico, e pra mim ainda tem uma pitadinha de Only Murders in the Building, e alguns outros filmes ali dos anos 80 que passavam na sessão da tarde. Então, quando isso tudo veio junto pra mim, a comédia funcionou comigo, o slasher funcionou comigo, o whodunit funcionou comigo. Eu não adivinhei quem era o assassino até ele ser revelado pelo filme, né? Então, gostei bastante de 16 facadas, ainda mais nessa época que a gente começa a falar em Halloween. Pra mim, ó, uma belezinha. Eu vou mais na linha do Sansa. Antes eu queria lembrar o Thiago que a Kiernan Shipka tem 23 anos, né? Então, ok, tem aí uma diferença, mas tem muito piores, né? Pra mim também não incomodou. Mas eu acho que é um filme divertido, ele brinca com as regras da viagem no tempo, mas faz de uma forma simples, é convincente. O humor tá ligado a essa questão do politicamente correto, né? Os anos 80 era muito diferente mesmo, e a Jamie ela toma um choque quando ela chega lá, inclusive tem uma distorção de câmera para mostrar o tamanho da surpresa dela. A ambientação dos anos 80 é legal, acho que o CGI da viagem no tempo é bem feitinho, mas eu acho que o filme podia ter aproveitado mais essa questão do humor, né? E fica boa parte do tempo lá investindo nas relações dela, naquela investigação, podia ter aproveitado mais essas diferenças culturais. Mas eu acho que deve ser o filme mais divertido que eu já vi da Blumhouse. Eu não lembro de outro filme deles misturando esse humor desse jeito. Eu acho que essa ideia de misturar slash com viagem no tempo funcionou bem, sim. E que nem eu sempre falo, né? O cérebro é indesligável, mas quem der o play nesse filme vai relaxar, vai se divertir. E com um pouquinho mais de esforço vai pegar outras coisas interessantes que o filme tem pra falar. Então, no final, o saldo é positivo, sim. Eu acho que não exatamente na mesma pegada, né, com viagem no tempo, mas eu acho que A Morte Te Dá Parabéns, que também é, né, uma produção da Blumhouse,
ela consegue brincar bem mais com esse aspecto. É um slasher que eu achei bem mais divertido também. E por mais que ele não seja, como eu disse, uma viagem no tempo pra muito tempo, ele brinca com esse looping temporal, né? Mas eu acho que esse filme podia ter sido muito mais, e a parte da comédia, como eu disse, não me pegou muito. São piadas muito repetitivas que acabam, sabe, você perde a paciência. Os personagens, eles são propositalmente chatos, mas é pra ser um chato que você se importa, sabe? E eu não me importei com metade deles. Gente, uma breve filosofada aqui. A gente sempre fala que a expectativa é a mãe da frustração, né? E eu entrei aqui nesse filme com a expectativa tão lá embaixo, assim, beirando zero, e eu explico por quê. Porque a dona Blumhouse, que começou muito bem, né, gente? Teve ótimos filmes. Os 2 primeiros do Jordan Peele foram um cartão de visitas pra mim violento. De uns tempinhos pra cá, né? Nessa parceria aí com a Amazon Prime Video, vem entregando, né, Marcudo, um filme assim, bem mais ou menos, completamente mais ou menos, pra pior. Então, quando eu não esperava nada de um filme da Blumhouse, né, eu achei o pôster meio esquisito, achei a sinopse meio tosca, e aí eu fui me divertindo, falei assim, caramba, que tosqueirinha gostosa. Então eu fui me deixando levar. Concordo com você, viu, JP, tem muita piadinha repetitiva, chega a cansar um pouco, muito clichê, aliás, haja clichê, gente, nesse filme aqui, mas, no geral, assim, acabou funcionando pra mim. Eu saí dando risada de um filme slasher, olha só. Mas, ó, Sansa, essa parte eu acho boa do filme. Ele ser um slasher que diverte, ele ser uma diversão só por divertir mesmo, sem grandes intenções. A gente tem falado muito nisso, né? É um tema recorrente nas nossas conversas. E eu até, você que ainda não ouviu o novo quadro aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, o Achados e Perdidos, eu dei uma dica de um filme que é exatamente isso, que é lá a Babá, que é a mesma pegada, é a mesma historinha, só que ele não tem medo nem de ser slasher tosco e nem de ser comédia pastelão. E aí esse é o meu problema com 16 Facadas, ele deu uma seguradinha, assim, não vou pegar muito pesado nem na matança, nem na comédia. E aí ficou, eu e JP estamos no mesmo lugar aqui, que é um lugar mediano. Spoiler! E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Muito bom, pessoal. Ó, apesar de vir da Blumhouse, conhecida aí pelos filmes de terror, 16 Facadas não para por aí, né? Como o Marcudo acabou de mencionar. A gente tem comédia situacional, tem comédia geracional, tem a viagem no tempo. E eu queria saber se vocês acham que dá pra colocar esse filme em alguma gaveta, sabe? Ó, se você viu esse, você vai gostar também desse, se dá pra comparar com algum filme ou série. E eu vou aproveitar pra perguntar pra você, JP, se essa mistura toda fez sentido, né? Queria saber se deu liga e no final a coisa funcionou pra você, apesar de que eu já tô vendo que a sua carinha não tá pra muitos amigos, não. O pior é que, como eu disse, eu achei um filme mediano, então eu tô descascando o filme até agora, mas eu não achei ele de todo ruim. E eu acho que ele ganha muito justamente com a viagem no tempo, porque o início pra mim é um problema muito grande. Eu acho extremamente autoexplicativo e aquelas cenas que você sabe que vão ser resgatadas depois, aqueles itens que vão ser resgatados, e parece que você tá lendo o roteiro junto com os personagens, sabe? Então, eu acho complicado, mas a viagem no tempo eu achei interessante. É bem simples, né? Eu também não tava esperando uma física quântica, não tava, então isso pra mim não é o problema. Tem as suas conveniências? Tem. Ó, principalmente quando você vai pra 87 e em um dia a menina consegue criar a máquina do tempo dela. Mas a pior parte pra mim desse filme, e a parte que eu acho mais fantasiosa, é que um iPhone conseguiu durar com a bateria durante 3 dias sem descarregar. É brincadeira, hein? Isso não existe, cara. Essa é a parte mais ficcional do filme pra mim. Mas de resto eu acho, sabe, ele ganha muito na parte depois da viagem no tempo. O final pra mim é bem divertido também. Eu acho uma galhofa assim bem interessante. Mas é isso, os personagens pra mim são muito problemáticos e não pela forma com que você acha. Não é porque eles falam besteira ou porque eles agem de forma como adolescentes idiotas. O meu problema é que eles são mal escritos, sabe? Parece que você... Sabe, quando você vê um filme que é claramente roteirizado por uma pessoa de 50 anos, não sei se esse é o caso, não procurei, mas são adolescentes que não agem como adolescentes e são muitas convenções que eles precisam seguir pra o filme seguir, sabe? Antes de passar a bola aqui pro Marcudo, eu lembrei, viu, professor JP, gente,
daquele momento, eu dei risada, muita risada nesse momento, que é quando ela vai para os anos 80, e aí ela vê as pessoas dos anos 80, e a edição do filme coloca os personagens em tempo atual, para se você não pegou, esse aqui é esse aqui. Essa aqui é essa aqui. E, cara, todo mundo já tinha entendido, mas eles fazem questão de colocar a imagem pra ser didático, né? Igual o JP falou, e colocar o roteiro pra todo mundo ler junto, né, Marcudo? Antes eu queria falar que o que o JP tava descrevendo aí são adolescentes, cara. Adolescentes são assim, eles fazem coisas sem sentido, eles fazem coisas... Uma hora eles pensam uma coisa, outra hora eles pensam outra. Então, nesse sentido, acho que o filme acertou. Mas sobre Gaveta, eu acho que é um filme slasher no fundo, né? Eu não colocaria como terror, acho que tá mais pra todo mundo em pânico do que pra pânico mesmo, né? Mas eu queria falar aqui sobre Viagem no Tempo também. Primeiro que eu achei legal que o filme faz chacota disso, né? Tem o xerife lá nos anos 80 falando que nesses filmes nada nunca faz sentido. Mais pra frente eles citam Vingadores Ultimato, De Volta ao Futuro é citado o tempo inteiro. Mas eu achei boa a solução que eles arrumaram, né? Aquela explicação de que o tempo é um rio que não para de fluir, então a Jamie tinha saído de um ponto e voltado no outro. Achei simples, é claro. E aquela coisa de ela não desaparecer, né? Se os pais delas não tivessem gerado ela, só não ia ter pra onde voltar, também achei interessante. E tem duas outras questões que eu achei legais, mas que acho que foram um pouco exploradas. Primeiro é que nos primeiros saltos entre as linhas temporais, a diretora, a Nanate Kakan, e a montagem, eles usaram imagens em movimento. Então tem aquele castor do parque de diversões virando a cabeça. Depois tem a Lauren e a Amelia, que são mãe e filha, se movendo de um jeito parecido. Então acho que ficou bem legal. E outra questão são as consequências das mudanças do passado no futuro, né? Tem, por exemplo, o nome da banda do Ed, que vai de Instinto Assassino para Colchão d'Água. É a mudança meio que natural para as pessoas. E eu achei muito legal eles colocarem aquela sensação de mas isso não era de outro jeito, como sendo o efeito Mandela. Aliás, a partir de agora, eu acho que muita coisa que cai no efeito Mandela é porque alguém modificou no passado. Eu acho que essa explicação faz todo sentido do mundo. Partiu aonde é o Mandela. Partiu aonde é o Mandela. Olha, Macudo, eu também gostei muito dessas explicações. Na verdade, assim, o que me incomodou no filme não foram esses elementos, porque eu acho que o filme, inclusive, mesmo com esse excesso de exposição, ele é bem dirigido. Eu acho que tem uma sequência que funciona ali, das atrizes, né? Porque é um filme essencialmente feminino, isso me agrada também. Eu acho que ele coloca as pessoas, os personagens ali em situações interessantes. Achei muito interessante que a Amelia, que fica no futuro, ela vai atrás de uma máquina de fliperama antigo para conseguir montar uma nova máquina do tempo. Eu gostei de tudo isso, acho as explicações ótimas e eu tô 100% contigo de que pra mim tudo agora é efeito Mandela, tem viajante no tempo no meio de nós. Partiu aonde é o Mandela. Partiu aonde é o Mandela. Essa é uma sensação boa que o filme me trouxe, foi lembrar de clássicos do John Hughes, que é muito lembrado no filme, inclusive, porque as meninas são as Mollys. Elas são uma turminha que se veste como Molly Ringwald. Isso é maravilhoso, né? Esse é uma estrelinha. O filme ganhou uma estrelinha minha, que é essa. Fazer as meninas serem Molly Ringwald. Ô, JP, você que tá um pouquinho mais macambuzo, eu queria saber qual filme fez você entender melhor Viagem no Tempo? De Volta pro Futuro, Tenet ou 16 Facadas? Vamos falar a verdade aqui. Independente do resultado, não é Tenet, obviamente. Desculpa, eu adoro Christopher Nolan, mas, meu Deus do céu, eu tô com uma birra gigante dele. Eu vou te dizer que De Volta pro Futuro é um clássico, mas que 16 Facadas é bem mais simples de entender. Então eu vou com 16 Facadas aqui. Sansa, já que é pra ser polêmico, eu vou dizer que quem me fez entender melhor Viagem no Tempo foi The Flash. Pessoal, dá pra ver claramente que um dos focos aqui de 16 Facadas é analisar as diferenças culturais entre as gerações dos anos 80, que é uma década super revisitada aí pelas produções modernas, e os dias de hoje, né? Vocês acham que o filme foi bem nesse sentido? Marcudo, eu acho que o filme foi bem. O filme consegue mostrar bem essas diferenças, mas acho que ele se repete demais. A grande piada é o politicamente correto. Então, nós vamos ter lá
toques não pedidos, né? O menino pega na personagem da Chipka e aí ela fala, ô, você tá encostando em mim, né? Mas tem outras piadas boas. Por exemplo, a piada da maconha. Ela fala, gente, a maconha de vocês nos anos 80 era muito ruim, tem uns galhos aqui no meio, que coisa horrível. Eu vou te dar uma balinha aqui que tem mais maconha do que esse baseado gigante inteiro seu aqui. Então, eu acho que tem essas brincadeiras. Eu acho que as meninas, em especial, né, como é um filme de meninas, a personagem principal ali, ela fica o tempo todo tentando levar as meninas para um outro lugar, para falar de um lugar de empoderamento. Ela fala, cara, vocês estão muito erradas aí. Ela fica tentando tirar as meninas dessa coisa que era os anos 80 ali, e ela não consegue, ela falha miseravelmente. Ela falha tanto, ela falha em tudo, que quando ela volta, ela tem um irmão de 34 anos. Essa piada foi boa no filme, vai. Eu acho que essa piada dela acabar tendo crush, tanto no pai quanto no irmão, funcionou bastante pra mim também. Porque isso acontece 2 vezes, ela até fala no final, porque isso continua acontecendo. Mas eu acho que sim, novamente, as piadas sobre esse politicamente correto / incorreto não foram todas que me pegaram tanto. Eu acho que o filme consegue expressar isso tudo bem na primeira cena, depois que ela volta no tempo, que ela encontra com aquela mulher lá que tá fumando e entra no carro dela, e o carro é simplesmente uma fumaça, sabe? E aquilo... anos 80, sabe? Aquilo ali é o que era normal e até engraçado ela tá passando por isso, né, a atriz, porque ela veio de Mad Men, que é uma série em que todo mundo era uma caipora. Mas eu acho, sabe, novamente, a gente tá numa época, a gente tava falando antes de algoritmo, e a gente tá numa época de revisitar muitos anos 80, né? Apesar do fato de eu ter achado cansativo essas piadas, ainda assim é importante, né? Porque tem uma romantização muito grande da época, sendo que não era bom pra todo mundo, sabe? Então eu acho bom ressaltar isso, acho bom apontar também, como querendo ou não a gente evoluiu como sociedade, mas o fato é que, novamente, o filme podia ter empregado isso melhor, e em momentos menos, sabe, que parecesse, novamente, uma lida de roteiro. Então, eu acho interessante. Eu acho que o JP nem tinha nascido, mas os anos 80 eram quase outro mundo com relação a hoje, né? As pessoas se preocupavam bem menos com segurança, não tinha internet. Então, por um lado, era mais difícil das pessoas serem alertadas, mas por outro, não tinha tanta notícia falsa, não tinha tanta teoria da conspiração, né? As coisas eram mais tranquilas mesmo, e acho que o filme consegue mostrar o choque de uma pessoa que nasceu depois indo pra lá. Nessa coisa do politicamente correto, o time da escola tem um nome racista com relação aos povos indígenas, e é o mesmo motivo que fez o Washington Commanders da NFL mudar de nome, mas isso só aconteceu no ano passado, pra gente ter uma ideia. Né? Os adolescentes da escola, eles falam umas coisas que muitos de hoje também falam, né? Mas como a Jamie é um pouco mais consciente, ela fica incomodada. E eu acho que o filme não fica só criticando isso, né? Ele usa isso pra fazer humor, e pra mim funcionou, né? Mas eu acho que foi pouco usado, ou então mal usado, porque vocês acharam que ficou repetitivo também, né? E eles também fazem uma crítica com relação à tecnologia e o modo que ela é usada, né? Tem um diálogo entre a Jamie e a mãe adolescente dela, acho que elas estavam até assistindo Robocop na hora, que a Jamie diz que as máquinas do futuro acabaram com a fibra da sociedade, né? E é curioso que o vilão do filme é um podcaster, né? Ele transmite os crimes lá nas lives, no Instagram, no TikTok, eu não sei, as pessoas estão dando curtidas, porque realmente hoje tem uma banalização das coisas, é tudo muito rápido. A pessoa fica 30 segundos na live de crime, arrasta pra cima, cai numa live de NPC. É meio difícil saber o que é pior entre esses dois, mas eu acho que é legal que o filme dê uma cutucada aí nessa questão. Marcudo, muito interessante você dizer isso, porque, inclusive, a gente pode entender ali que o vilão é mais do que isso, né? Porque ele tá atrás de likes. E ele mata todo mundo pra continuar tendo likes. Ele fala isso, depois ele fala, porra, cara, é um crime de 35 anos. Se não acontecer nada novo, eu vou perder minha audiência, eu vou perder os meus seguidores, eu vou perder todo mundo. Então tem uma cutucadinha ali, de novo, muito, talvez a gente esteja, né, cavando bastante pra entender isso, pra achar esse significado. Mas... tá ali, né? Tá lá. Ô JP, e lembrando também que o vilão aqui, ele não ganhou nenhum Pulitzer, mas ele ganhou 3 prêmios Podsy. Aí você bota na balança, o que é mais importante, não é mesmo?
Tome! Mas uma coisa que eu também queria falar, que eu achei até engraçado e interessante, e teve uma frase que eu achei que talvez pode ser uma pincelada nisso, é que não existe nenhuma preocupação com segurança de dados, né? A Jamie chega, tudo que ela pergunta pro pessoal da escola, não tem preocupação nenhuma da secretária a quem ela tá dando aqueles dados, o que a pessoa vai fazer, e a Jamie tem uma hora que fala, nossa, deve ser uma loucura voar de avião por aqui, nesse momento. E é engraçado porque existia uma mudança de visão da segurança de dados nos Estados Unidos justamente depois do 11 de setembro, né? Então fica aí, talvez o filme esteja fazendo uma pincelada aí de como a sociedade mudou com o tempo por conta do 11 de setembro. Eu vou tomar essa coisa pra mim porque enriquece o filme. Off-topic, que total. O JP, os anos 80 era essa várzea aí mesmo, viu, velho? Era daí pra pior, viu? Puta que pariu, a gente que assistia ao vivo, Xuxa, Chacrinha, Tutti Frutti, cara, outras coisas, era inacreditável. Esse filme, acho que ele até tá leve, né, professor? Tá leve? Tá leve. Tá leve. Do que era. Outro dia eu passei na aula pras minhas alunas, eu passei o programa do H, do Huck. Luciano Huck, Do Luciano Huck, que tinha primeiro a tiazinha e depois a feiticeira. A tiazinha depilando meninos às 7h30 da noite na TV ao vivo. Cara, as minhas alunas de 20 anos ficaram assim, meu Deus, não pode ser, mas esse é o Luciano Huck que passa de domingo. Queridas, o mundo já foi muito pior. Haja kibe, todos babam, ali babando, aqui babando, todo canto babando. Vem com tudo, feiticeira, que é o seguinte. Loucura, loucura, loucura. Atenção, Júnior. Feiticeira, dá uma voltinha com a sua roupinha nova, dá. Gente, olha, antes da gente ir pras nossas notinhas por aqui, queria saber de vocês, principalmente do JP e do professor, um pouquinho mais sobre o final, né? Vamos explicar um pouquinho esse final, né? Aqueles últimos 8, 10 minutinhos. Eu fiquei um pouquinho confuso, eu confesso, mas talvez quem esteja ouvindo a gente gostaria de uma explicação mais detalhada. Conta aí pra gente, professor. Bom, pessoal, o filme deixa muito claro que o tempo é um rio. E nesse sentido, tudo que está acontecendo vai tendo consequências no futuro. Quando a nossa amiga Jamie volta para o seu presente, quando ela está de volta para o futuro, para deixar, né, tudo muito amarradinho, já que o filme tem essa referência muito clara, e inclusive fala isso diversas vezes, ela encontra um mundo que foi completamente alterado. E nesse novo mundo, a mãe da sua melhor amiga, Amelia, ela foi a construtora daquela máquina e ela entrega para Jamie um caderno com tudo que mudou por conta da sua passagem pelo passado. E aí, entre algumas dessas mudanças, está uma paixonite dos pais dela, que aconteceu muito mais cedo, 4 anos antes, e o resultado é que ela tem 16, mas quando ela volta, ela tem um irmão de 34. Além dessas, tem outras mudanças que aconteceram no mundo ali, e algumas delas a gente já falou aqui. Tem mais alguma coisa que você destaca, JP, nessa explicação do final? Eu não vou negar que o começo não, né? O final, eu fiquei um pouco confuso, por quê? Eles acabam matando o assassino adolescente, né? Que acabou que era a versão jovem do diretor da escola, que, aliás, toda a motivação dele acontece off-câmera, estranha, mas ok. É uma escolha. E depois a gente descobre que o assassino do presente era outra pessoa, e ele voltou no tempo junto com a Jamie. E acaba que ela mata ele durante a viagem no tempo, mas a mãe dela continua viva. Só que eu fiquei pensando comigo mesmo, se ele matou ela antes da viagem no tempo, então, tecnicamente, era pra ela continuar morta. Mas aí, acontece que a gente descobre que, por conta dele ter matado o próprio pai em 87, a versão dele adolescente não cresceu traumatizada e acabou não se tornando o assassino caça-likes que ele se tornou no outro presente. Então eu achei isso até bem esperto do filme, sabe? Porque quando ela mata o cara que volta pro presente e a mãe dela continua viva, eu fiquei, tá, mentiram bastante agora num filme mentiroso. Mas aí depois a gente descobre que foi isso que aconteceu. Então, tecnicamente, quem resolveu a parada da morte da mãe dela foi o próprio assassino. Entendeu? Mas tem um outro detalhe, né? Ela volta mais cedo. Então, ainda que ele estivesse vivo, ela teria a chance de impedir o assassinato. Porque quando ela tá lá pra voltar, ela diz: olha, você vai voltar um pouco mais cedo naquele mesmo dia.
E é isso que acontece, né? Aquela manhã de Halloween, elas ainda estão ali se encontrando, é o começo do dia. Então, também tem essa outra pegada, o que mostra que as pessoas de fato escreveram esse roteiro e não foi o ChatGPT. Olha que bom. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas ó, chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra 16 facadas, que tá esperando todo mundo lá na Amazon Prime Video. Quero saber quem começa. Eu vou começar porque trabalho de professor é da nota, e a minha nota é 55 poltroninhas amarelas. E tá bom demais. Eu queria ter dado mais risada, mas eu me diverti. Eu me diverti mesmo com o filme, então eu vou dar aqui 78 poltronas amarelas. A minha nota também aumentou um pouco depois desse debate, e eu vou dar 62 poltronas. Muito me surpreende a gente ter ficado aqui minutos e minutos falando sobre viagem no tempo, o conceito do Rio, né? Recriação dos anos 80 com muita competência, bons momentos de risada, atuações interessantes, e vocês virem aí 50 e pouco, e tá muito bom, 60 e pouco, ó, 16 facadas merece 85 poltronas amarelas, e tenho dito. Muito bem, depois da gente consultar a calculadora do Senta que lá vem spoiler, chegamos à interessante média de 70 poltronas amarelas para 16 facadas. Bom, é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que toda semana tem episódio fresquinho do Senta que lá vem spoiler pra você escutar aí, fazendo travessuras, montando o seu próprio DeLorean ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. E muito obrigado, viu, gente? Valeu, galera, pelo convite. E eu também tenho um podcast, se você quiser me ouvir. Eu tô lá no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio no Longe de Mim Criticar. E valeu, e o Pix tá na conta. Já caiu, hein? Aproveitando o embalo, eu também me despeço. Já fiz o Pix, por isso chamo vocês para me acompanhar lá no @ArmazenPop, que agora também está no Spotify. Você encontra o Armazém Pop em pílulas diárias, falando sobre trilhas sonoras brasileiras. Meu programa que também está na Rádio Cultura Brasil. Valeu, gente! É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.